Irmãos, falando sobre a questão de saúde financeira, nós já tivemos aqui 3 momentos falando sobre isso. No primeiro momento eu falei que para a questão de uma vida produtiva é necessário que haja esforço. Vida produtiva não é obra do acaso, é algo que envolve disciplina, é algo que envolve esforço. Saúde financeira, trabalho, produtividade, tudo isso envolve esforço. E a Bíblia, ela apoia de forma grandiosa a questão do trabalho como uma das fontes de realização humana, inclusive. Nós vimos que para aprender a se planejar financeiramente é necessário esforçar. A gente tem que aprender, tem que estudar, tem que ver, tem que pesquisar, isso é esforço. Se você está enfrentando dívidas, você vai ter que se deparar com certas coisas que você vai ter que cortar, vai ter que retirar. Às vezes algumas coisas que você fazia, talvez a título de lazer, se você está enfrentando dívidas, algumas coisas são consideradas supérfluas, elas vão ser cortadas. Só que muitos desses cortes não são positivos, não são coisas boas, mas precisa ter esforço, disciplina, ser enfrentado, porque o mais dia ou menos dia a pessoa sai disso. É necessário esforço para poupar, é necessário esforço para investir. Essas coisas são importantes, nós falamos sobre isso num primeiro momento aqui em uma quarta-feira. Num segundo momento, nós começamos a abordar a questão da saúde financeira. E um dos pontos principais é saber discernir entre necessidades e desejos. Nós falamos sobre compras por impulso. Nós vimos aqui o conceito de liberdade financeira, lançando as bases para a ideia de um consumo consciente. E neste sentido nós vimos que liberdade financeira não é ter a riqueza que possibilita comprar tudo o que se sonha, nem ter tanta riqueza a ponto de não se preocupar com o dinheiro. A ideia não é essa. O que é liberdade financeira? É estar livre da ansiedade e preocupação quanto ao dinheiro. Por quê? Porque aplica os princípios bíblicos para solucionar os problemas financeiros. E quem toma conta do seu coração não é Mamon, o Deus das riquezas. Quem toma conta do seu coração é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E nós vimos aqui alguns textos, como por exemplo o texto de Provérbios, no capítulo 30, dos versículos 7 a 9, quando lá diz: 2 coisas peço que me deis antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira, e não me deis nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, eu poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do Senhor. Então, nós vemos que a inteligência financeira, de acordo com a Bíblia, ela passa pela figura do equilíbrio. O equilíbrio. Aliás, o cristianismo, ele é um grande chamado ao equilíbrio e ao encontro de certas realidades, como por exemplo, Paulo nos mostra em 1 Timóteo, no capítulo 6, dos versículos 6 a 10, o texto diz: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Então, o cristianismo, a palavra de Deus nos mostra nesse sentido o equilíbrio, a piedade, o contentamento como algo extremamente benéfico que traz produtividade. Contentamento. Tenho que comer, tenho que vestir, sinta-se satisfeito. E ele faz um alerta. Continuando o texto, Paulo diz: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados, nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Veja como a palavra de Deus encara essa questão. Ela não fala negativamente acerca do recurso do dinheiro em si, mas do sentimento em relação a ele. É o amor ao dinheiro. É o amor ao dinheiro a causa, o problema. Então, irmãos, em um terceiro momento, falando sobre sabedoria financeira, nós falamos sobre ter um estilo de vida que seja coerente com a realidade financeira que a pessoa tem. Nós falamos também sobre a questão do orçamento. É necessário que se tenha um orçamento. A conta, ela só vai ter controle dentro de casa se você tiver algum instrumento de controle, um orçamento para ir acompanhando como é que as despesas e as receitas elas vão andando. Orçamento pode ser feito utilizando-se vários instrumentos. Você tem aplicativos na internet que são gratuitos. Você pode fazer através de planilha no computador. Existem programas que são específicos para isso. No pior das hipóteses, irmãos, um caderno e um lápis, você fazendo 2 coluninhas lá no movimento financeiro de despesa, de receita, tendo o controle das contas que vai pagar, é necessário. Eu estou batendo a tecla nisso aí, irmãos, porque quando eu faço acompanhamento financeiro de irmãos que estão tentando se livrar de dívidas, muitos deles não sabem sequer a quem está devendo. Muitos não sabem sequer como se comporta as despesas de seus lares, como são desenvolvidos os gastos, como é que os filhos gastam o dinheiro. Muitos não sabem para onde o seu próprio recurso está indo. Eu estou falando, muitos olham para isso que eu estou falando, a questão do orçamento, e dizem, mas isso é o óbvio. Mas tem o óbvio. O óbvio não é feito. O óbvio não é feito. E quando a pessoa bota um cartão de crédito na mão de uma pessoa que não tem controle, aí acabou. Porque essa história, não, aqui é em 10 vezes, ali é em 6, aqui é em 5, aqui é em 3. Duvido, tem muito pouca gente que faz o controle disso. Compra muita coisa dividida em várias vezes e várias coisas. Não anota, aí o cartão estoura. Começa a pagar só o mínimo. Se você for pagar só o mínimo na mecânica financeira que nós temos hoje, eu vou logo dizendo, você nunca mais vai deixar de pagar cartão. Você não vai conseguir sair da fatura do cartão. Vai ter que fazer um acordo com o banco. Pagando só o mínimo no Brasil, com bancos a juros de mais de 300% ao ano, não tem. Pagando o mínimo, você é escravo do banco. Você está vendo aquele cartãozinho lá que chama cartão de crédito, tem o seu nome, aquilo ali não é seu não, bota isso na cabeça. Tem o seu nome, mas não é seu. É um dinheiro que lhe dão, entre aspas, porque é só a ilusão, porque é um crédito que lhe dão, e que você vai pagar caro se você deixar de pagar a fatura, se deixar de pagar as taxas administrativas. Então saiba, aquilo tem o seu nome, mas não é seu. Juro de crédito rotativo, banco também, esqueça isso. É muito alto, tente ver as dívidas resolver através de orçamento. Veja também a questão dos desperdícios e a necessidade de poupar. Uma boa poupança tem que ter propósito. Primeira coisa, você está se estruturando para em 2003 abrir uma poupança e poupar dinheiro? Bem, ótimo. Se não tiver propósito, não vai dar certo. Então você tem que abrir uma conta de poupança para guardar dinheiro com propósito. Exemplo, vou guardar dinheiro para a saúde. Se der algum problema, eu tenho recurso. Propósito. Vou guardar dinheiro para manutenção da casa. Se der algum problema, eu tenho recurso. Propósito. Vou guardar dinheiro para trocar o carro daqui a 4 anos. Propósito. Se a sua poupança não tiver propósito, quando surgir qualquer problema, vai ser de lá que você vai tirar o dinheiro. Aí o que é que acontece? O movimento financeiro de poupança,
de muita gente é só começar. Aí chega um certo ponto, eita, já dá para comprar alguma coisa, aí vai e esvazia a poupança. Tem que ter propósito, e esse propósito tem que ser um propósito honroso, algo grande, para que lhe incentive a poupar cada vez mais, atingindo novas metas, novos níveis. A poupança tem que ter propósito. Se não tiver propósito, você vai usar esse dinheiro. O que é que nós vamos falar hoje? Inclusive, na última vez que nós falamos sobre saúde financeira, nós mostramos esse gráfico, e esse gráfico nos impulsiona a certas realidades que nós precisamos nos conscientizar. Em primeiro lugar, irmãos, a questão da necessidade de aporte financeiro quando a gente vai ficando mais velho. Por quê? Porque os estudiosos dizem e provam que a partir do momento que você atinge um patamar de vida, quando vai ficando mais velho, os rendimentos eles vão diminuindo. Quem se aposenta, não se aposenta com o mesmo potencial financeiro de quando está na ativa. Existe uma perda financeira, e essa perda ela precisa ser encarada. Se você tem um nível de vida e não enxerga que para o futuro, por exemplo, tem gente que tem um nível de vida muito alto, um gasto muito alto para se manter em um determinado padrão. Vai chegar a um certo ponto que ela não vai poder ser mais produtiva no sentido de manter esse nível alto de vida. Então ela vai ter que viver com mais simplicidade. Dependendo de onde você estiver, isso é um raciocínio interessante a ser tomado, e decisões agora precisam ser tomadas para que você não sofra no futuro. Então, é necessário o planejamento financeiro. Outra coisa que os estudiosos nos ensinam é que um estilo de vida artificial criado pela mídia, ele sempre é caro. Existe insatisfação, inveja, cobiça, escravidão às dívidas, pressão, ansiedade. Um estilo de vida muito alto traz consigo muitas dores. O que é que hoje nós vamos estar falando? Hoje nós vamos estar falando sobre a questão da produtividade. E falando sobre produtividade, a primeira coisa que você precisa colocar na sua cabeça é o seguinte: tenha objetivos e metas bem definidos. A palavra de Deus traz isso de forma muito clara em muitos textos de Provérbios. Inclusive, um filósofo latino da época de Jesus, chamado Sêneca, ele diz que não há vento favorável para quem não sabe para onde ir. Se você não sabe para onde ir, não tem plano, não há navegação da vida, é possível que você tenha que encarar algum naufrágio. Quem vai para a internet e não tem os objetivos bem definidos, ao invés de navegar na internet, ele afunda, ele naufraga. Alguma coisa que ele podia fazer com meia hora, ele passa 2 horas perdendo tempo e não faz absolutamente nada. Os objetivos precisam ser claros, precisam ser bem definidos. Conheça, tenha objetivos específicos. Vou dizer um. Ao olhar para mim, você vai dizer: pastor, era interessante que o senhor emagrecesse. É verdade. Eu tenho essa consciência. E eu posso dizer, no próximo ano, eu tenho como objetivo emagrecer. Veja, eu vou emagrecer em 2023. Meu objetivo, ótimo. Mas se eu não tiver metas bem definidas, esse objetivo se transforma numa expressão de desejo inatingível. Se eu não tiver prazo, se eu não tiver data, se eu não tiver um chamado à responsabilidade, essa minha vontade de emagrecer vai pelo ralo abaixo, como tem ido nesses últimos anos. Então, se eu disser como metas, no próximo ano eu tenho que emagrecer, mas meta, é diferente se eu disser assim: no próximo ano, 2023, eu tenho como alvo emagrecer 10 quilos no ano inteiro. Isso dá menos de 1 quilo por mês. É uma meta realizável. Está vendo como é? É diferente. É diferente. Meta tem prazo, tem data, tem o desempenho que precisa ser atingido. Terminando o mês de janeiro, se eu não tiver reduzido pelo menos 900 gramas,
Então eu não atingi, eu estou fora, está vendo? Quando a gente tem meta, tem prazo, e a palavra de Deus, ela diz o seguinte, ó, Provérbios capítulo 16, dos versículos 1 a 3. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas é o Senhor que avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Quando você fizer metas para a sua vida, faça em espírito de oração, com a realidade da vida, observando para aspectos daquilo que você faz que precisam ser modificados. E chame o Senhor para esse planejamento. Faça o seu planejamento orando, colocando diante de Deus as necessidades e tentando ver metas, formas de resolver essas questões. Veja o que está escrito em Provérbios, no capítulo 21, no versículo 5. Esse texto é fantástico. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então faça um plano, e aqui uma dica, não planeje só de cabeça, não. Tenha escrito o seu plano, porque a partir do momento que você começa a escrever as suas metas, delineando isso bem direitinho, escrevendo, aumenta mais ainda a capacidade de compromisso entre você e aquilo que você está escrevendo. Faça uma oração, coloque diante do Senhor e entenda que o Senhor, inclusive, Ele pode mudar os planos que você fez. Agora, louvado seja o nome do Senhor, irmãos, pelo menos do que esteja a minha vida, eu dou o testemunho aos irmãos, que todas as vezes que Deus modificou planos que fiz, a grande maioria deles, aliás, todo foi para melhor. E aquilo que eu, na hora, pensava que era o pior, na frente vi que foi um livramento que Deus deu a mim. Eu planejo, irmão, chegar no Japão, mas se eu chegar em Guarabira, eu saio do canto, entende? E uma pessoa que não planeja, ela não vai sair do lugar. Ela não vai sair do lugar. Então você precisa planejar, escreva o seu planejamento. Veja Provérbios capítulo 20, versículo 18. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. E quem sai à guerra precisa de orientação. Quando você for planejar sobre as coisas, se informe, para que você possa ter estratégias de como você vai desenvolver o seu plano. Vou tomar como base o meu exemplo. 2023, vamos supor que eu entenda que preciso emagrecer, preciso. A realidade é essa, preciso, pronto. 1 quilo por mês, como é que eu posso desenvolver isso? Então eu vou me informar, estratégias, nutricionista. O que é que eu posso modificar da minha alimentação, que pode me proporcionar a eu reduzir 1 quilo por mês? Exercício, eu tenho ódio de academia. Qual é a outra coisa que eu posso fazer, que possa compensar uma caminhada, um esporte, um jiu-jitsu? Eu sei, né? Eu vou fazer as pesquisas, eu vou ver o que é que pode ser feito. Será que uma bicicleta, uma caminhada de manhã, o que é que pode ser feito? Então, eu vou conversar com alguém da área, pegar informações que vão construindo as estratégias de como eu vou atingir o meu plano. Como eu vou atingir o meu plano? Veja Efésios capítulo 5, dos versículos 15 até 17, Paulo diz assim: tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Irmãos, o texto de Paulo nos coloca uma coisa muito interessante. Paulo vai também dizer em Filipenses que ele prossegue para um alvo, foco. E aí em Efésios ele vai dizer: aproveite cada oportunidade, ou seja, administre as prioridades, o tempo, porque nós executamos as coisas dentro de um tempo. E aqui, mais uma palavra que todo mundo diz, e é verdade: depois que você fizer o seu plano, mantenha o foco, se comprometa com aquilo que você planejou. Existem pessoas que são especialistas em começar. Tem gente que é especialista em começar a academia, paga 6 meses, só vai 3. Tem gente que é especialista em começar
curso de música. Não vou aprender um instrumento. Entra na sala, estuda 3 meses, pagou o curso todinho, mas só estuda 3 meses. Tem gente que diz, não, agora eu vou fazer um curso de inglês. Aí faz os primeiros estágios, depois vai e desiste. Especialista em começar, mas não tem foco para terminar. E o especialista em começar, ele gasta o dobro, que era melhor que ele não tivesse começado. Se ele não tivesse começado, ele não tinha pago a academia, não tinha pago os 3 meses, não tinha perdido os manuais da escola de música. Entendeu? Então tem que ter foco. Você começou. Agora vá até o fim. Uma das coisas mais interessantes é o treinamento para maratona. A vida não é uma corrida de 100 metros, a vida é uma maratona. E o treinamento de maratona, os maratonistas, eles são treinados a olhar para o alvo e manter o foco na cabeça, porque um dos principais pontos de uma maratona é quando ela está terminando, que o maratonista entra dentro do estádio, nos últimos metros de uma corrida de mais de 42 quilômetros. Quando ele entra dentro do estádio, o povo começa, fulano, fulano, e o cara está correndo, ele estava focado, só que agora ele ouve essas vozes, eita, quem é que está ali? Eita, mamãe veio, titia veio, está todo mundo torcendo por mim. Ele perdeu o foco, sabe o que é que acontece? Ele começa a perceber algumas dores que ele não tinha percebido até aquele momento, porque ele perdeu o foco. O momento mais terrível de uma corrida de maratona são os seus últimos metros. A pessoa tem que ser treinada a olhar para o alvo e seguir aquele alvo sem desviar a atenção. Irmãos, principalmente para quem está planejando poupança, o que surge de problema no meio da vida para destruir aquela poupancinha que você construiu até aquele momentinho, rapaz, é um negócio terrível. De promoção. Geralmente promoção de coisa que você nem precisa. Mas surgiu uma promoção e você está com o dinheiro à vista, guardada na poupança. As tentações vêm, em nome de Jesus, mantenha o foco, mantenha o foco. Mantenha o foco. O foco. Eu gostaria de falar sobre a questão da meta, sobre a questão da vida, mas eu gostaria de fazer isso através de uma dinâmica. Eu gostaria de pedir um voluntário. Magalhães, vem aqui, por favor. Você acabou de se sentir como eu me senti sendo mesário do TRE. Suba aqui. Magalhães foi voluntariamente coagido a estar aqui comigo nessa noite. Eu gostaria, irmãos, de exemplificar Efésios capítulo 5, remindo o tempo, administrando o tempo. Irmãos, nós assumimos vários papéis na vida. E esses papéis que nós assumimos demandam tempo para que essas atividades sejam executadas. Por exemplo, ele também, nós somos filhos de Deus, participamos de uma igreja, numa comunidade de fé. Está aqui a igreja. Precisamos nos alimentar, espiritualmente falando, na comunhão dos irmãos. Perceba que isso leva tempo. Estamos juntos aqui, o relógio está andando, tempo. Tanto ele como eu somos casados. Veja, ele é casado com a esposa dele, ele não é casado comigo, entenda. Eu tenho minha esposa, ele tem a esposa dele, certo? Né? Agora veja só, como esposo, assumindo o papel de esposo dentro de casa, ele tem as tarefas dele, a função dele é executar. Eu tenho a minhas tarefas, eu tenho o meu papel, eu assumo, cada um ponto desse assumo papéis. Né? Ele pode ser um líder de um ministério. Aqui na igreja eu assumo o papel, eu sou um pastor auxiliar, é um papel que eu assumo. Cada papel desse, da minha vida que eu assumo, são metas.
Você tem seu papel na sua família, como chefe de família, mas também como filho. Você tem papel como filho. A mesma legislação, a Constituição Federal, ela diz que a família, os pais são responsáveis pela educação dos filhos. No mesmo artigo diz que os filhos são responsáveis pelos pais. O mesmo artigo. Então, são papéis que nós assumimos. Aí aqui veja, eu gostaria de representar cada um desses papéis utilizando esse bonequinho. E gostaria de representar a dinâmica da vida. Você vai fazer isso como? Fazendo assim, brincando com o bonequinho. Botando ele para cima. Então, irmãos, eu vou colocar algumas coisas, alguns papéis que nós assumimos durante a vida. Nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus. Você pensa que relacionamento com Deus, você não precisa investir tempo, não? Tem que investir, meu irmão. Se você diz que ama o Senhor, mas não investe nas disciplinas espirituais, se você não investe em se alimentar na alma através da oração, da palavra, ministrando os dons espirituais que o Senhor colocou na tua vida aos irmãos, participando da comunidade de fé, tudo isso faz parte daquilo que nós chamamos de ter um relacionamento com Deus. Isso me dá um papel. Vá brincando com esse papel, pronto. Seu relacionamento com Deus, vá brincando com ele aí. Mas só que não é só relacionamento com Deus que a gente tem, está vendo? A gente assume papéis com relação a nós mesmos. Para adorar o Senhor, como é que eu posso adorar a Deus se eu mesmo não estiver bem? Não é verdade? Então eu tenho que assumir um papel em relação a mim mesmo. Eu tenho que assumir um compromisso em relação a mim mesmo. Eu tenho que cuidar de mim mesmo. Aí aqui vem, ó, mais um papel. Cuide de você também, vá brincando com os dois. Se quiser usar outra mão, pode também, vá movimentando aí. Mas só, gente, que uma das grandes bestas, já caiu aí, né? Mas vá brincando com ele aí. Mas só, gente, que se fosse só isso, mas nós assumimos mais papéis. Nós assumimos papéis em relação à família. Somos filhos, somos pais, somos tios, avós. Isso nos traz um papel, assumimos um papel que leva tempo e que precisa ser olhado. Como é que anda a sua família? Tem gente na igreja que depois que entrou na igreja, abandonou a família, nunca mais fez uma visita a muitos familiares que moram até no interior. É um fato. Isso é um papel que precisa ser assumido, e bem assumido. A nossa família tem que ter um valor fundamental para nós. É um relacionamento nosso. Pronto, bota a família aí, vá, começa a brincar. É tudo. Vá fazendo, meu filho. Vá. Isso, pronto. Agora veja, e onde é que entra o trabalho? Onde é que entra a profissão? Onde é que entra a vida? Caiu? Onde é que entra a vida? Porque todo mundo tem que trabalhar, não é verdade? Todo mundo tem que ganhar dinheiro. Todo mundo tem que ganhar dinheiro. Aí aqui vem o papel, a vocação da pessoa. E aqui uma dica, meu irmão. Faça aquilo que você se sente realizado. E incentive os seus filhos a entenderem sua vocação e seguir e respeitar a vocação deles. Não transfira a sua vontade para ser executada na vida dos filhos. Eu queria que o meu filho fosse médico, e a pessoa não tem vocação para isso. Eu já vi casos de pessoas que a mãe dela queria que ela fosse advogada. Ela terminou o curso de advocacia, passou na OAB, pegou a carteira e o diploma, entregou à mãe e disse: está aqui, mãe, eu fiz a sua vontade, mas eu não quero isso para a minha vida. Foi fazer um curso de moda, porque era a vocação, era o que ela gostava. Aí você olha para mim e diz: mas pastor, a pessoa deixou de ser uma advogada para trabalhar. Olhe,
é melhor ela ser uma consultora de moda com brilho nos olhos do que ser um advogado medíocre. E quem vai trabalhar todo dia é ela. Se a pessoa trabalha naquilo que gosta, naquilo que ama, o seu trabalho se transforma em algo legal, em algo bom, que ela tem prazer. Não é como muitos que em determinado momento da sua vida, quando é na segunda-feira de manhã, faz, eu vou trabalhar. Vai como quem vai arrancar um dente. Depois de 30 anos trabalhando nesse nível, o que é que ganha? Uma úlcera. Valeu a pena? Pronto, mais um. Vai trabalhando aí, vai botando tudo para cima. É tudo, assim, tudo. A dinâmica é o homem todo. E aqui, irmãos, olha, o nosso relacionamento na comunidade de fé, assumimos um papel. Assumimos um papel social na comunidade de fé. Cada irmão aqui é importante. Recebeu dons do Espírito Santo, que ministra as pessoas e que também precisa ser ministrado pelas pessoas. A vida no corpo, porque o Espírito Santo de Deus está no corpo. Então, você precisa ser ministrado e também precisa ministrar, participar. Comunidade de fé, igreja, está aqui, bota também a dinâmica. Agora bota tudinho agora e comece. Isso, caiu uma, caiu outra. Apanhe, bota de volta. Isso, comece tudinho agora. Isso. E, olha, caiu outra. Gente, qual é a grande lição que nós temos aqui? Primeira grande lição que eu gostaria de trazer a vocês é o seguinte: esses papéis que são assumidos por nós, a maturidade emocional está em que esses papéis não se misturem. Exemplo, a pessoa, no meu caso aqui na igreja, eu sou um pastor auxiliar, ajudo no ministério do pastor Tomás. Quando eu chego em casa, não chega o pastor Cassé em casa, chega o esposo. Minha esposa está aguardando a mim, não o pastor, mas um esposo. Então, o meu papel lá não deve se confundir com o papel aqui. É maturidade deixar os papéis em cada um dos lugares. Sabe qual é um dos grandes problemas que os casais vivem? É porque muitas coisas que acontecem nos ambientes de trabalho, ou muitos dos papéis que são assumidos lá fora, têm sido levados para dentro de casa. E no relacionamento conjugal, muitas vezes o casal em si, ele não consegue viver um tempo de qualidade um com o outro, porque outros papéis estão atrapalhando. Então, deixe os seus papéis em cada um dos ambientes. Amém? Outra coisa, sempre vai ter algo na vida que vai se arrebentar. Em nome de Jesus, entenda isso, mas não entenda com tristeza não, faz parte da vida. Fiz o meu planejamento esse ano e vi que teve uma coisa no meu que caiu, está arrebentado. Eu vou ter que em 2023 investir na questão da minha saúde. Eu já recebi alguns indícios de que algumas coisas em mim não estão bem e eu preciso fazer algumas revisões. Estava no chão e agora eu tenho que botar para cima e dar atenção, prioridade. E sei que botando ele para cima, é possível que outras áreas possam até cair. Percebe? Porque o tempo é o mesmo, irmão, não muda. Ninguém administra o tempo, nós administramos as prioridades. Um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos. Não tem homem no mundo que mude isso. O que é que nós administramos? O que nós administramos é o uso do tempo, as prioridades. Aquilo que é importante eu boto na cabeça da agenda. E aquilo que não é importante, eu vou gerenciando de pouquinho ao longo da semana. Então, a grande lição, irmãos, na questão dos bonequinhos, parece uma lição
assim, mas a dinâmica da vida é isso aqui. Vai ter certos momentos que alguma parte da sua vida vai sofrer. Agora, deixa eu dar algumas coisas, algumas orientações de certas áreas da vida que você tem que prestar mais atenção para que não caia. Primeira coisa, fique de olho nisso. Primeira coisa que você precisa prestar atenção é o seu relacionamento com Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão. Então, o que é o reino de Deus e a sua justiça? Não é o ativismo religioso, não é o igrejismo, é o seu relacionamento devocional com o Senhor. A justiça de Deus aplicada à sua vida. Você tem comunhão com Deus através da oração, da palavra. Isso não pode ser negligenciado, é o fator fundamental. Ele estava com duas mãos fazendo o boneco. Esse bonequinho aqui, que é o nosso relacionamento com Deus, esse papel, é como se a gente tivesse que botar ele na mão aqui e não botar ele tanto assim, deixar ele mais seguro, ter mais cuidado com ele. Sabe por quê, irmãos? Quando nós estamos bem com o Senhor, as coisas fluem. Quando nós estamos bem com o Senhor, a nossa fé está forte. E estando a nossa fé forte, nós podemos ultrapassar os problemas da vida. Estando bem com o Senhor nos dá estratégias, o Senhor nos dá ferramentas. Estando bem com o Senhor, Ele abre portas onde muitas vezes não tem nem parede. Estando bem com o Senhor, mesmo que a gente se sinta fraco, o Senhor aperfeiçoa o poder dele nas nossas fraquezas. É por isso que esse aqui a gente não pode deixar de fora. O outro é o seguinte, a si mesmo. Veja o que é que Paulo diz. Paulo diz o seguinte: atente bem para a sua própria vida. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Você precisa cuidar de você mesmo. Se você não cuidar de você mesmo, você não vai ter forças para ajudar as pessoas próximas a você. Se você não cuidar de você mesmo, se você estiver fraca ou fraco, é possível que em uma demanda você possa vir a cair por estar fraco, por não ter cuidado de si mesmo. Geralmente, e aqui, assim, às vezes acontece de a gente aconselhar casais que se separam. E a primeira coisa que a gente precisa olhar para aquela pessoa que se separou e aconselhar a pessoa que se separou, é que, em primeiro lugar, antes de ver a questão do relacionamento, que ela veja a si mesma, primeiro. Traumas, dores individuais, precisam ser sarados primeiro, para que a pessoa possa estar mais forte e galgar outros ganhos maiores, outras questões maiores, até mesmo resgatar ou rever outros problemas mais fortes, mais sérios. A pessoa que está fraca, ela não consegue. E se ela estiver fraca e sozinha, pior ainda. Aí veja o texto em Provérbios, o texto diz assim: quem obtém sabedoria, ama-se a si mesmo. E quem acalenta o entendimento, prospera. Se você está buscando sabedoria do Senhor, procure amar a você mesmo. Procure se conhecer, conhecer os seus limites. Aqui na igreja existem alguns cursos, inclusive da Universidade da Família, que ajudam a que nós possamos nos entender no nosso temperamento sobre alguns aspectos de nós mesmos. Quanto mais nós nos conhecermos nos nossos limites, mais nós vamos entender quais são as batalhas que a gente vai poder enfrentar e como enfrentar algumas dessas batalhas.
Aí depois que você sai de você mesmo, olhe para a sua família. É outro bonequinho desse que você tem que dar uma atenção. Veja o que é que o texto bíblico diz. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Seu primeiro campo missionário é a sua família. Sua primeira base de apoio é a sua família. Você precisa lutar pela sua família, lutar pelos seus. Irmãos, você quer ter um dia ruim, complicado? Eu vou lhe dizer. Quando a pessoa acorda de manhã, atarentado, não faz a devocional, e no café da manhã tem uma discussão logo na mesa, que envolve a família, ou então a discussão com o cônjuge, pode ter certeza, o dia todinho vai ser aguado. O dia todinho vai ser aguado, não vai prestar. Relacionamento com Deus, relacionamento consigo, relacionamento com a família. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Na comunidade de fé, se você estiver de bem com Deus, de bem consigo, de bem com sua família, na comunidade de fé, você vai ser mais forte. E no trabalho, do mesmo jeito. Irmãos, um bonequinho que mais cai é o bonequinho do trabalho. É uma das coisas mais críticas que nós enfrentamos. Quantos de nós já não fomos despedidos de um emprego, Deus abriu a porta em outro lugar? Quantos de nós, no próprio ambiente de trabalho, saímos de uma posição para outra, às vezes melhor, às vezes pior? Agora, se a gente tiver com o Senhor no coração, todas essas mudanças, elas vão ser encaradas com o máximo de naturalidade. Amém? Vida social também. Você é um cidadão do céu, mas você é um cidadão da terra. Só que vida social, ela tem sua realidade lá no finalzinho. Primeiro, relacionamento com Deus. Consigo, família, seu trabalho, essas coisas vão tendo níveis. Não abra mão do seu relacionamento com Deus, consigo, com a família. Forte nisso aí, o resto você vai resolver com certeza. Amém? Muito obrigado. Palmas para ele. Você ainda saiu melhor do que eu no TRE, porque no TRE eu não recebi palma nenhuma, e você recebeu. Irmãos, encerrando aí, eu sei que não vai ter tempo de eu ver todas as dicas, eu gostaria de dizer mais uma. Além das metas, para ser mais produtivo, tenha cuidado com a sua boca. Comunicação abençoada. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 3. Cuidado com as palavras. Tiago, capítulo 3. Todo o texto de Tiago. Tiago, no capítulo 3. Abra, deixa aberto. Não vou colocar o texto aí, para que você possa ver a sua Bíblia. Tiago, o capítulo 3 inteiro, praticamente fala sobre a questão de um linguajar abençoado. Controle da língua. Língua, bênção ou maldição. Capítulo 3. Existem capítulos na Bíblia que são consagrados. Hebreus 11, fé. 1 Coríntios 13, amor. Aqui é linguagem, língua. Cuidado com as palavras. Trabalhe uma cultura de bênção. Evite a maldição. Amplie a sua capacidade de se comunicar positivamente. O que é que o texto diz? Tiago, capítulo 3. Os versículos 1 a 4, o texto diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos,
seremos julgados com maior rigor. Olhe para mim um momento. Ele fala essa palavra porque o mestre se utiliza da linguagem para transmitir os conhecimentos aos alunos. Por isso que ele coloca como cabeçalho aí nesse ponto, que a linguagem é um instrumento fundamental do educador. Aí a partir do versículo 2, todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, nós podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Olhe para mim um momento. Ele está falando sobre a importância da linguagem, utilizando-se de alguns imagéticos. O imagético que é utilizado aqui é o freio que se coloca na boca de um cavalo. Está na boca, aí puxa, aí o cavalo freia. E o lemezinho que está na cauda do barco, que é pequenininho, mas coloca o barco na posição onde ele deve estar. Ele está argumentando acerca da importância da linguagem. A partir do versículo 5. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e tem sido dominado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue dominar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Pergunta retórica, resposta não. Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Olhe para mim por um momento. A importância de uma linguagem de bênção. Aqui vale a pena salientar, do ponto de vista da linguística, o que significa bênção, o que significa maldição. O que é bênção? Bênção é tudo aquilo que é bendito. Bênção é tudo aquilo que é bendito. Dito para erguer, dito para motivar, dito para alegrar, dito para trazer paz, dito para trazer alegria, dito para trazer fé, dito para trazer esperança. Bendito. O que é maldição? Do ponto de vista linguístico, maldição é aquilo que é maldito, dito para diminuir, dito para denegrir, dito para desfazer, para destruir, para pisar, para diminuir, dito a mentira para trazer as piores consequências, para desmotivar, para tirar a esperança. E aqui eu vou dar um exemplo que eu já falei aqui várias vezes da igreja, é um caso real. Uma criança chegou para o seu pai com um boletim, entregou o boletim ao pai, o pai pega o boletim, olhou todas as notas
todas elas azuis. Olhou para uma certa nota, havia um 7,5. Botou o olho do 7,5, olhou para a menina, isso aqui tem um 7,5. Você tem que melhorar. Você não faz nada aqui em casa. A sua mãe e eu nos matamos para dar um melhor estudo a você. Você não pode ter um desempenho assim. Se você continuar desse jeito, você vai ficar igual aquela sua tia que vive bebendo, que não vai ser ninguém na vida. A menina pegou o boletim e não disse nada ao pai, conversou com a mãe e disse: mãe, eu não sou aquele que o papai disse de mim, não. E ela começou a lutar. Abriu mão de algumas coisas que fazia, abriu mais tempo e começou a estudar mais do que fazia. Retirou notas azuis, todas elas, entre 9,5 e 10. Foi feliz em entregar o boletim para o pai. Quando entrega o boletim ao pai, o pai olha todas as notas, 9,5 e 10. O pai olha nos olhos da menina e diz: não fez mais do que a sua obrigação. Aí a menina pegou um valor emocional dessa palavra. Qual foi o valor? Eu posso dizer o que for, eu posso ser o que for, o meu pai nunca vai ser comigo, ele nunca vai me apoiar, ele nunca vai dizer que me ama. Aí essa menina começa a se afastar, o coração dela começa a se afastar do coração do seu pai. E vai se afastando, e ela entra na adolescência, com muitos problemas, com aquela palavra dentro dela e uma análise simples. Se eu estudar muito, meu pai não vai me amar. Se eu não estudar, ele não vai amar de todo jeito. Pela lei de menor esforço, então. Aí ela deixa de ser aquela aluna aplicada, que senta nas primeiras cadeiras, interessada. Aí começa a se centrar lá no fundão, começa a ser aquele aluno medíocre. E vai passando, vai levando a vida, vai levando chincada em casa. Mas ela não olha muito, porque afinal de contas, se ela fizer o bom, ela não vai ser elogiada. Se fizer o ruim, também não. Aí essa menina, ela cresce, se desenvolve de forma medíocre. Aí a vida nos mostra, pelo menos nesse caso, ela se encontra com uma certa pessoa, numa condição muito terrível, numa festa de formatura da própria escola, um camarada com um coração perverso e ruim, começa a conversar com ela, numa dança, e diz: você é linda, você é perfeita, você é tão inteligente. Aquelas palavras ela queria ter ouvido no passado do pai dela. E se o pai dela tivesse dito aquilo no passado, ela não estaria abrindo o seu coração e dando ouvido agora a um perverso que está dizendo palavras que ela gostaria de ouvir, mas não ouviu. E aquilo lhe quebrou, e ela agora tem um relacionamento com esse perverso. O perverso faz um filho nela e foge, e agora ela está com essa criança dentro de uma casa cujo relacionamento com os pais é péssimo. Isso começou aonde? Numa palavra, numa postura de comunicação que foi feita lá atrás. Então, irmãos, isso é um aviso de produtividade. Preste atenção no que eu estou falando, a influência que isso tem na vida. Existem muitas pessoas que até hoje estão lutando dentro de si, com palavras terríveis,
no passado que foram dadas para elas. Um professor que olhou e disse: você nunca vai ser ninguém na vida. Uma tia que a gente tinha um apreço muito grande, que a gente esperava uma palavra de bênção dela, mas ela disse: você vai ser igual a fulano, nunca vai ser ninguém, nunca vai conseguir. E aquilo entrou como uma seta terrível dentro da alma, e a pessoa luta contra aquilo até hoje. Dentro aquilo incomoda. Incomoda. Sabe uma das coisas que eu tenho mais me deparado com o pastor? Filhos que não querem seguir a vocação dos pais, porque os pais, quando chegam em casa, não falam bem da sua vocação. Quando chega em casa, ao invés de deixar o papel de profissional no trabalho, entra dentro de casa como profissional e tudo. Quando vai conversar com os filhos, aí diz: papai, como é o meu trabalho? Não presta, aquilo é uma droga. Às vezes o cara é um advogado até bem sucedido, ou um médico bem sucedido, desbravou várias coisas, abriu vários caminhos. Aí o filho olha para aquilo ali, o próprio pai desmotiva os filhos nas vocações que eles mesmos poderiam desenvolver. Mas o pai fala tão mal daquilo que faz, que ele diz: eu não quero ser isso não. E cada vez, portas poderiam ser abertas, porque, gente, se o pai tem uma profissão, e ele vai como pioneiro naquela profissão, e o filho abraça a mesma profissão, é muito mais fácil para o filho aprender e se desenvolver naquela profissão, não é verdade? Portas já foram abertas, escritórios já foram abertos, oportunidades, relacionamentos já foram traçados. Só que na prática, sabe o que é que a gente vê? Nós vemos empresários que, quando morrem, a empresa se acaba porque os filhos não querem levar o empreendimento dos pais adiante. Sabe o que é que nós temos visto desses últimos dias? Nós temos visto os filhos fugindo da vocação dos pais, ou então buscando vocações com as motivações erradas. Venhamos e convenhamos, irmãos, estamos vivendo um momento muito doido da sociedade. Se você pega um professor estuda na universidade, se esforça, vai dar aula, seja no setor privado, seja no setor público, o professor é sofrido a carreira dele, é sofrido. Ele tem o tempo ativo como professor, dando aula na sala de aula, e tem o tempo passivo como professor, fazendo pesquisas, planejamentos, que não é na escola não, é em casa que muitos deles fazem. Quem é professor sabe o que eu estou dizendo. Aí sabe o que é que tem acontecido hoje em dia? A desvalorização das vocações mais simples, através da mídia e de conceitos equivocados de sucesso pelo mundo. Um camarada faz uma dancinha no TikTok, ganha trilhões e trilhões de seguidores, ganha um bocado de dinheiro só. Né? Dancinha TikTok é tudo assim, né? Aí mostra, né? Não sai do canto. Mas viralizou. Aí começa a entrar no sistema e aí ele começa a ganhar aquele mundão de dinheiro. Gente, tem alguma coisa errada. Existem profissões que estão sumindo, você sabia disso? Qual é o jovem que hoje quer ser professor de criança? Com os valores que nós temos hoje?
Agora me diga qual é a sociedade que vai durar se não tiver professor de criança. Me diga qual é a sociedade que vai ter se não tiver um magistério infantil forte. Mas quem é que quer ser professor de criança? Quem é que quer ser enfermeira? Enfermeiro? Irmãos, a bem de conhecimento, o enfermeiro no hospital trabalha com força. E tem que ter. Rapaz, eu acompanhando o papai, quando o papai ainda estava vivo, eu vi uma situação que eu me condoí da enfermeira. Papai, na cama da frente tinha um senhorzinho, todo amarrado. E eu conversando com o papai e tal. Aí a enfermeira chegou e o senhorzinho fazendo que estava dormindo. Aí ela foi ajeitar o soro no braço. A enfermeira foi ajeitar o soro no braço. Quando ela libera o braço do senhorzinho, que começa a ajeitar o soro, ele dá um murro no queixo da enfermeira, que ela cai com bandeja e tudo. Foi um murro bem dado. Pegou mesmo aqui no centro da grade, ela cega, deslocou e tupuf no chão. A lágrima veio aqui. Eu digo, isso aí é o ofício da enfermeira. Pega esses pacientes brabo, que dá pernada, dá chute, dá mordida. Quem é que quer ser isso? Mas só que é importante eles no hospital. Eu quero ver um hospital andar sem o técnico de enfermagem, sem enfermagem. Duvido! Quero ver um médico ir lá para fazer uma asepsia, uma limpeza no paciente numa cama, às vezes sem conseguir se mover direito, tendo que fazer a limpeza dele todinha ali. Quero ver, duvido. Pois, irmãos, essas vocações, elas estão sofrendo. E o que é que eu quero chamar a atenção? Quero chamar a atenção para um linguajar santificado. Famílias têm sido destruídas. Sabe como? Porque se instalou na pessoa uma linguagem de maldição. Só reforça o lado negativo da vida. Só fala sobre coisa ruim. Não elogia um trabalho. Muitas vezes a esposa se produz, trabalha e tal, e vai, e é isso aqui. Aí o camarada olha, não dá um elogio, entristece. Às vezes o camarada, o esposo, se esforça, faz e mexe e tal. A esposa às vezes não sabe nem qual é o trabalho que o esposo desenvolve. Não dá uma palavra de apoio, de ajuda, dizendo, meu filho, está tudo bem, está tudo em ordem. Para os filhos, irmãos, acontece a mesma coisa. E eu quero fazer aqui uma reflexão de vocês como pais. É necessário que nós tenhamos uma palavra dura para regrar, para colocar, digamos assim, os pingos nos is, colocar os limites. É verdade, tem que ter. Mas eu pergunto, e a palavra motivadora, de apoio, de ajuda? Sabe o que é que acontece com muitos pais hoje em dia? Eles ficam só, como diz o antropólogo Luiz Almeida Marins Filho. Ele diz que os pais, quando são jovens e os filhos são pequenininhos, os filhos chegam, papai, o que é que você está fazendo? Aí o pai diz, vai para lá, menino, vai para lá, vai para lá. Aí o menino chega na cozinha, está a mãe preparando alguma coisa, o menino chega, e aí, mãe? Vai para lá, menino, senão essa panela vai cair na tua cabeça. Vai para lá, menino, vai para lá, senão vai virar o quadro em cima de você. Vai para lá, 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 vai para lá. A criança passa ouvindo, vai para lá, a vida inteira.
Quando o pai envelhece, aí liga para esses filhos: ô filho, nunca mais você veio por aqui, nunca mais você ligou, está acontecendo alguma coisa. Irmãos, para quem ouviu Vá Pra Lá a vida inteira, eu não estou querendo justificar, mas eu estou apontando que a linguagem influencia. Existem pessoas que ferem as outras com a verdade. Irmão, se você não tiver condições de dizer a verdade em amor, dizer a verdade com ódio machuca. E tem muita gente que diz a verdade, mas diz com ódio. Isso afasta as pessoas. Tem muito pai, e faça aí um balanço de você como pai, você como mãe, das palavras de limitação, de repreensão que são necessárias, mas é necessário outro lado para fechar a conta. É necessário você trazer palavras motivadoras para o seu filho. Filho, você vai conseguir. Filho, você, se der errado qualquer coisa, nós estamos aqui para lhe apoiar. Irmãos, uma das decisões mais difíceis da minha vida, eu tive uma orientação do meu pai, e isso marca a minha vida até hoje. Eu recebi do meu pai, não foi apenas herança, eu recebi do meu pai legado, que é muito maior do que herança. Eu terminei mecânica na escola técnica, um curso técnico de mecânica. Ali o Paulo, que foi meu contemporâneo, o professor Walter foi meu professor na área de desenho. Terminei o curso técnico em mecânica, passei de primeira, vestibular, para engenharia mecânica, eu estudei ainda 2 anos e meio. Só que ao estudar engenharia mecânica, eu vi que muito daquilo não tinha a ver comigo. E eu fui conversar com meu pai. Pai, estou pensando em trocar o curso de engenharia mecânica por um curso de ciências contábeis. Eu já estava trabalhando no banco, já trabalhava com computadores e via que era possível que eu tivesse um aproveitamento maior. Mas só que dentro de mim eu tinha esse preconceito, digamos, vou deixar um curso de engenharia para fazer um curso de contabilidade. Sabe qual foi a resposta, Leão, do papai para mim? Papai disse: você pode escolher o que você quiser, eu sou seu pai, vou lhe apoiar e vou amar. Você pode ser um catador de caranguejo, agora eu exijo de você uma coisa: se você for ser catador de caranguejo, quando der 2:30 da manhã, se levante, vá para a maré, pegue os caranguejos, quando der 4:30 para 5 horas, esteja com os caranguejos no mercado limpo, e não seja um vendedor de caranguejo qualquer, seja o melhor que puder. Mas eu vou lhe amar na decisão que você tomar, eu vou lhe amar. Fiz outro vestibular para ciências contábeis. Passei para o curso de ciências contábeis com 760 pontos. O apoio da palavra, o apoio da família, o peso de alguém dizendo assim: vá meu filho, nós estamos aqui para lhe dar suporte. É essa palavra de bênção que nós precisamos resgatar dentro da família. É a mãe dizendo ao filho: você consegue. É a esposa dizendo ao cônjuge: você consegue. É o esposo dizendo à esposa: você é linda, você é uma princesa, você consegue, você tem dons. Deus te fez perfeita, apoiando com palavra de bênção. Bênção, aquilo que é bendito, dito para erguer, dito para crescer. Maldição, aquilo que é maldito, dito para destruir, dito para desfazer, para desmotivar. Essas duas coisas eu gostaria que você guardasse. Metas e mudar o linguajar. Em nome de Jesus, caia por terra todo e qualquer linguajar de murmuração. Em nome de Jesus. Irmãos, os prognósticos para 2023 não são positivos. Todos nós sabemos disso, ninguém é doido. A gente está vendo nos jornais o que é que está acontecendo, não apenas no Brasil, como no mundo inteiro. Mas nós não podemos nos intimar com essas coisas.
Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós vamos continuar crendo, cabeça erguida, fazendo o que precisa ser feito. Louvado seja o nome do Senhor. Toda sorte de murmuração que caia por terra da nossa boca. Gente que está passando pão, manteiga no pão, aí o pão cai com a manteiga no chão. O cara diz, caiu assim porque é meu. Em nome de Jesus, caia por terra esse sentimento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se justificando. Arranja justificativas para justificar seus próprios posicionamentos. Eu sou assim porque no passado fizeram isso comigo. Eu sou assim. Eu nasci assim. Eu cresci assim. Você sempre assim. Gabriela. Não, meu irmão, em nome de Jesus. O passado é para a gente aprender com ele. O passado não pode se transformar numa âncora na nossa vida. O Senhor nos deu força para levantar a cabeça e seguir adiante. Siga adiante. Viva todas as fases da sua vida de cabeça erguida. O Senhor te deu dignidade quando você não tinha. Jesus, através dele, nós somos filhos de Deus por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário. E se somos filhos de Deus, um dia nós vamos estar face a face com Ele. E Paulo diz que as dores que nós vivemos aqui não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Levanta a sua cabeça. Amém? Vamos orar encerrando. Eu passar para o pastor Tomás, que ele ainda vai fazer o momento da comunhão, né? Vamos orar. E eu gostaria de pedir, irmãos, nessa oração, por duas coisas muito específicas. Primeiro, pela saúde financeira do Brasil. Segundo, por nossas famílias, para que nós possamos viver conforme a palavra, que a família tem sido muito atacada, e a tendência é receber mais e mais ataques. Nós precisamos estar fortes. Vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Nós queremos colocar nas tuas mãos, Senhor, a nossa vida, e quero te pedir, Deus, em primeiro lugar, pela saúde financeira do Brasil. Pai, no nome de Jesus, os prognósticos não são muito bons, tanto no mundo quanto no Brasil. Mas nós queremos e entendemos que Tu és maior do que qualquer prognóstico. Tu és maior do que qualquer problema. E com os nossos olhos focados em Ti, Senhor, nós vamos seguir adiante, cabeça erguida, no nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir, Senhor, pelos planos, pelos projetos que os teus filhos estão pensando para o próximo ano. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor os ilumine e mostre caminhos e estratégias para cada um. Pai eterno, também queremos nessa noite clamar pelas famílias. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor guarde a nossa família do mal. E que o Senhor seja a base das nossas decisões. Senhor, nós oramos no nome de